de adoração, de louvor. Aleluia. Uma noite de estarmos aproveitando a cada momento na presença de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, amados, é um texto que fala sobre a fé, a importância de uma fé viva em Deus e os heróis da fé, a cadeia dos heróis da nossa fé. Você não pode perder de vista a sua fé, a sua esperança em Deus. Todos encontraram um amém? Está aqui, né? A fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus sonhos, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes de sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos seus. Amém? Esse é um pouquinho para falar mais perto dos irmãos sobre a fé perfeita em Deus, a fé perfeita no nosso Deus. Queridos, o ponto de partida para a salvação do ser humano é a fé. Este é o ponto inicial para que pudéssemos estarmos aqui adorando a Deus. E por quê? Porque o próprio texto ele explica. Hebreus capítulo 6, versículo 6 diz: porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Então a fé é o ponto de partida para que pudéssemos crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A fé é o ponto de partida para que pudéssemos crer que a nossa vida não é nada sem Deus. A fé é o ponto de partida para reconhecermos o quanto limitados somos, mas em Deus podemos todas as coisas. Então, nós vamos entender que a partir do momento em que você, eu e nós passamos a acreditar em Deus através da fé, alguma coisa começou a se mover dentro de nós. Vamos lá? Vamos para o Gênesis capítulo 1 ali. No Gênesis capítulo 1, se você puder abrir para a Bíblia e acompanhar, você vai entender. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas. Após a criação de Deus,
se mover. Vamos lá? A Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas. No princípio criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ouve, vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou tudo no princípio. A terra era sem forma e vazia. Todos os continentes que hoje vemos não era assim. Era uma porção seca. Era uma porção só. Tudo que existiu de continentes era ligado em uma porção seca. De repente, o Espírito de Deus, ele começa a se mover sobre a face das águas. Dá a entender que as águas eram paradas. E não é difícil nós entendermos que água parada, com o tempo, ela apodrece. Começa a juntar todas as sortes de problemas, entre elas os problemas que enfrentamos hoje na Terra, porque a água apodrece e sendo parada. Mas Deus, que é o arquiteto do universo, Deus que fez o planeta girar no entorno do Sol, o Deus que fez a lua girar, o Deus que fez tudo de forma perfeita, ele diz: eu preciso dar vida às águas. Eu preciso dar vida às águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas agora começaram a se movimentar. As águas agora começaram a ter vida. As águas agora começaram a gerar vida. As águas começaram agora a gerar oxigênio. Logo após, nós vamos ver os répteis de alma vivente, os peixes, cada um na sua leveza, cada um na sua qualidade, na sua espécie. Eles vão existir sobre as águas somente depois que as águas recebem vida. Que as águas recebem vida. O que isso tem a ver comigo, com a minha fé, pastor? Somente depois de ter um encontro real com Deus, através da fé, através da experiência com Deus, passamos a ter vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus. Jesus, ele sintetiza isso para que podemos em uma conversa franca, dizendo para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Nicodemos disse: meu Deus, eu não posso voltar ao ventre do que agora. Ele disse: Nicodemos, não é esse tipo de nascimento. Eu me refiro a nascer da água e do Espírito. Todos nós estamos aqui porque somos nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, nascidos na fé, nascidos em Deus, nascidos para Deus. Nós nascemos de novo, não nascemos como homens carnais, nós nascemos como homens e mulheres
espirituais. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, começou a se mover dentro de nós o Espírito de Deus. Então eu vou dizer sua mão, porque dentro de você se move uma força que não se explica, uma força que a física não explica, a ciência não explica, mas a Bíblia explica. Deus está se movendo dentro de você. Deus está se movendo dentro de nós. A força de Deus, ela começa a reger a vida do cristão. A força de Deus, ela começa a levar você para cá, a levar você para lá. E de repente você olha para a sua jornada e você começa a entender que muitas coisas aconteceram na sua vida. Você poderia estar aqui. Você possa reflexionar: como que eu venci? Como que eu passei aquela tempestade? Como que eu passei no meio daquele turbilhão de problemas? Como que eu ainda estou aqui? Levante a sua mão. O Espírito de Deus te manteve de pé. O Espírito de Deus te manteve de pé. O Espírito de Deus te manteve de pé. Daí surge algumas questões. Quando você faz um pote, cortando a cebola, alho, fica bife, dá uma escapada na frente, né? Um quartinho, daí alguns dias aquele quartinho vai ganhando uma casquinha e cicatriza. Você nem se lembra mais do corpo. Passou, ficou para trás. Porque aquela ferida, ela foi cicatrizada. Mas se ela estivesse aberta, é porque ela ainda não tinha sido curada. Feridas abertas são feridas não curadas. Feridas cicatrizadas são feridas que foram curadas. Todas as pessoas que têm ressentimentos e mágoa, elas ainda têm muitas feridas abertas, que ainda não foram cicatrizadas. Por isso estão magoadas com a vida, magoadas com as pessoas, magoadas com Deus, revoltadas com a vida, revoltadas com as pessoas, sofrem de pânico, trauma de pânico, sofrem de algum transtorno, crises de ansiedade, porque ainda algumas feridas estão abertas. Na sua trajetória de vida, houve traumas, houve machucados, mas as feridas estão abertas. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai cicatrizar. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai cicatrizar. E qual é o momento em que isso vai acontecer, pastor? O momento em que você entender que tudo é permissão de Deus. O momento em que você entender que até os momentos mais difíceis da sua vida, Deus permitiu para que você entendesse que Ele é Deus. Uma coisa é restituição, outra coisa é reparação. Restituir é Deus devolver o que era tempo de Ele. Reparar é Deus colocar na tua vida, na tua mão, aquilo que você foi injustiçado. Não era teu, mas era para ser. Não era teu, mas era para ser para você. Aí Deus vai e Ele manda uma reparação. Olha, eu vou te ressarcir. Não era teu, mas você merecia.
Você merecia, mas como não chegou na tua mão, eu vou te reparar. Eu vou reparar o que era para vir e não veio. Eu vou reparar o que era para vir e não veio. Levante a sua mão nesta noite, porque Deus vai colocar na tua vida valores. Deus vai colocar na tua vida unção. Deus vai colocar na tua vida promessa. Deus vai colocar na tua vida alegria. Deus vai colocar na tua vida saúde. Deus vai colocar na tua vida vitórias, como reparação. Deus vai começar a reparar na tua vida tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Não é restituição, é reparação. É Deus colocar na tua mão aquilo que você merece e Ele vai fazendo com que você seja abençoado. Você seja abençoado. Na restituição, você fica feliz por ser reposto aquilo que era seu. Mas na reparação, Deus te cura. Na reparação, Deus não deixa marcas. Na reparação, você aprende a perdoar. Na reparação, você aprende a deixar para trás. O Pai tinha uma forma de dizer, eu não me esqueço. Ele olhava para mim e falava, amigo, deixa eu ligar. Às vezes, você está enfrentando um grande problema. Olha, pai, me falou, aconteceu. Ele olhava para uma cara assim, tranquilo. Se não ligar, se não ligar, sabe o que é isso? Maturidade. Quando você recebe a maturidade de Deus, se não ligar, se não der importância, se você der importância, é água. E se você não ligar, é cicatriz. Se você der importância, puxa, minha vida não andou por causa daquilo que aconteceu lá atrás. E se não ligar, é só vida levantar. E aquilo ficou lá atrás. Não é nada. Levanta a sua mão, porque Deus vai reparar a sua vida emocional. Deus vai reparar a sua vida espiritual. Deus vai reparar a sua vida sentimental. Deus vai reparar a tua vida financeira. Deus vai trazer uma reparação, onde você vai entender que aquilo que ficou para trás não é nada. E daqui para frente, Deus tem coisas novas. Daqui para frente, Deus tem coisas novas. No texto de Hebreus em que lemos, os heróis da fé são descritos ali. E Deus vai falando. Olha Abel. Lembra de Abel? Menino, pastor de ovelhas, matou uma ovelha, ofereceu a Deus. Deus recebeu. O irmão dele Caim tinha mais habilidade, mais negócios, era agricultor. Foi lá e fez um sacrifício. Pegou a melhor melancia, a melhor melhor. Pegou a pera, a uva. Ele pegou tudo que tinha na agricultura e fez um altar. Disse: o meu altar vai ser melhor do que o do meu irmão. Meu irmão vai passar vergonha. Olha para a minha mesa. O irmão dele não tinha nada para ser uma ovelha. Só ovelha. Deus visitou o altar de Abel. Não visitou o altar de Caim. Caim ficou tão nervoso, tão irado, tão encismado, que ele foi lá e matou o irmão dele. Porque Deus recebeu o do irmão dele, não recebeu o dele. E Deus cobrou cara dele a sua maldade. E a Bíblia diz em Hebreus: o sangue de Abel fala até hoje. Porque Deus
Ele não vê como vê o homem. Deus ele vê como vê Deus. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é céus, ele é Nazareno, ele é Galileiro, ele é o homem da Galileia, ele é o homem das mãos do ar. Jesus não tem feridas abertas, mas Jesus foi ferido. Ele foi ferido nas mãos e foi ferido nos pés. Ele teve prego nas mãos e prego nos pés. Mas olha para mim, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi na casa onde estava tendo culto de oração. E ele entrou, e quando ele estava do lado de Deus, Tomé disse: será que o Senhor é Jesus mesmo? Será que o Senhor é aquele Jesus mesmo? Na mente de Tomé começou a parar muitas dúvidas. Será que esse Jesus é aquele Jesus mesmo? Morreu? Parece que está aqui. Aí Jesus chegou bem pertinho dele e disse: Tomé, posso te perguntar uma coisa? Você enxerga bem? Enxerga. O que você está fazendo aqui na minha mão? Um furo. E nessa? Outro furo. E nesse pé? Na mão. Outro furo. E nesse outro? Outro furo. Tem sangue aqui? Não. Tem sangue aqui? Não. Mas tinha lá no tinha? Tinha. Tem sangue aqui? Não. Tem outro? Não. Mas tinha lá no tinha? Por que não tem, né? Porque cicatrizou. Isso não quer dizer que eu não morri, mas quer dizer que eu ressuscitei. Isso quer dizer que eu ressuscitei. Então levanta a sua mão, porque Deus tem um novo tempo, uma nova história. Deus tem um novo período. Deus tem uma nova página. Deus tem uma nova jornada. Deus tem algo novo para a tua vida e para a tua história. Deus tem algo novo para a tua vida espiritual, para o teu casamento. Deus tem algo novo para você. Deus tem experiências novas para você. Antigamente, as pessoas eram tão despreparadas de cultura, de escrita, de leitura. Pessoas de uma época, os pastores tinham pouca leitura, tinham pouco preparo. Pessoas de uma época em que o pastor falava assim: olha, quem tem uma chamada missionária? Muita gente levantava a mão: eu tenho uma chamada missionária. Eu sou de uma época em que o pastor perguntava: quem gosta de louvar? Todo mundo levantava: eu tenho prazer em louvar uma harpa, eu tenho vontade de adorar. Quem gostaria de ser um pregador? As pessoas levantavam a mão: eu queria ser um pregador, eu queria ser uma dirigente do círculo de oração, dirigente da mocidade, dirigente das crianças, eu quero ser um dirigente dos adolescentes, eu queria ser um pregador, pastor. Só que naquela época, as pessoas não tinham preparo que tem hoje, mas tinham o Espírito Santo. Esses dias eu estava olhando na internet uma igreja na cidade de Santo André, lá em São Paulo. E tinha uma placa da igreja. E o menino filmou a placa da igreja. Ao vivo, fazendo uma live, ele filmou uma placa da igreja escrito assim: contrata obreiros. Isso é semana passada. Contrata obreiros e obreiras. Paga um salário mínimo e uma sociedade. Isso não é mentira, é verdade. As igrejas não têm mais obreiros. As igrejas não têm mais obreiras. Aquela igreja
estava contratando para você poder vir trabalhar aqui, tem um salário para você, você trabalha, tem que ser obreiro, tem que ser obreiro. Isso na cidade de Santo André de São Paulo. Contrata-se o rei. Contrata-se o rei. Se paga o salário da cesta básica. Irmãos, antigamente o obreiro tinha prazer em ser obreiro. Antigamente o crente ele tinha disponibilidade para adorar a Deus. Antigamente o crente, ele não via a hora de chegar no culto, eu vou adorar a Deus. Antigamente o crente, ele chegava antes do pastor abrir, ele já estava esperando a porta abrir, e ele chegava, e nunca o pastor antigamente existia, vocês entraram no templo, já está tomando o joelho, já vai orando. Ele já entrava, já dobrava o joelho, já ia orar, porque ele sabia que este é o caminho da vitória. Este é o caminho da vitória. Essa é a chave que abre os céus. Essa é a chave que abre os céus. Hoje em dia, muitos cristãos chegam atrasados, não precisam orar. E quando chegam antes, também não oram. Mas o problema é para ele, porque a oração é um privilégio para quem ora. A oração não é uma obrigação, é um dever cristão. Lucas 18 diz que nós temos o dever de orar sim e nunca esmorecer. Então, se nós não tivermos este princípio de que a disponibilidade para adorar a Deus é algo que agrada a Deus, e nós vamos estar sempre empurrando a nossa vida espiritual, vamos estar sempre vazios espirituais. Hoje em dia, você vê igrejas climatizadas, igrejas almofadadas, poltronas, igreja que tem mercado na igreja. Hoje em dia tem igreja para tudo. Só que o nível espiritual dessas igrejas é outra coisa. Padrão. Igrejas que são verdadeiros padrão. Mas o nível espiritual são crentes dentro das igrejas. Mas quando saem, o nível da espiritualidade não acompanha. Mas existem aqueles que ainda são a moda antiga. Eles não são crente elevador. Eles não são crentes de micro-ondas. Eles são crentes de escadaria. Eles são crentes de fogão a lenha. Eles são crentes que ainda têm temor de Deus no coração. Eles são crentes que ainda pagam preço. Eles são crentes que ainda jejuam, consagra. Eles são crentes que leem a Bíblia toda. Eles são crentes que têm cicatrizes. Eles são crentes curados. Eles são crentes lavados pelo sangue precioso de Jesus. São crentes que não têm mágoas, que não têm feridas abertas, mas que têm experiências profundas com Deus e que sabem que a qualquer momento, no soar da última trombeta, a trombeta soará, os corpos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos subiremos ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Nossa esperança, essa é a nossa vida esperança. Pergunta se as igrejas atuais podem se arrebatamento. Eles não querem se arrebatar, eles querem ser ricos, milionários. Pergunta se as igrejas de hoje pregam sobre o céu ou o inferno. Eles não querem falar sobre o céu ou sobre o inferno. Eles querem falar sobre riqueza na terra. Eu te digo para você: aqui nós somos peregrinos, forasteiros. Nosso lugar é o céu.
nosso lugar no céu. Levamos a sua mão, porque estamos nessa terra como peregrinos e forasteiros. Levamos a sua mão, porque não devemos nos apegar a nada deste mundo. Levante a sua mão, porque quem se apega a este mundo fica estátua de sal. Levante a sua mão e vai caminhando em direção àquela manhã celestial. Vai adorando e glorificando, porque o Espírito Santo ele se move dentro da igreja, ele se move dentro do seu coração, ele se move dentro da sua casa, ele se move dentro de você. Às vezes nós perguntamos, no capítulo 15 de Êxodo, por que Deus escolheu o caminho mais longo para levar o seu povo? Se existia trajetos para se perto. Por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? A jornada cristã, ela deve ser uma jornada de valorização. Os jovens de hoje não vão entender isso, mas os mais antigos um pouquinho vão entender. Que há uns 30 anos atrás, era no Natal que a gente ganhava uns presentes. Era no Natal que você comia um frango de gente melhor. Era no Natal que você ganhava uma roupa nova, um calçado novo, uma bicicleta. Então, as pessoas valorizavam o seu brinquedo, o seu calçado, a sua roupa, porque elas estavam em emoção no Natal. Que vai ter outra roupa, que vai ter outro brinquedo. Hoje, as crianças pegam o celular, o quebra-pé, não vai comprar outro. Não se valoriza mais. Sabe por quê? Porque hoje tudo é fácil. Hoje tudo é fácil. Vivemos um tempo de facilidade. Vivemos um tempo que quebrou, compra outro. Tudo descartável. Mas a vida espiritual não vai escapar. Valoriza a tua fé. Valoriza a tua fé. Valoriza a tua fé. Valoriza a tua chamada. Valoriza a tua voz. Valoriza a tua fé. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza o que Deus colocou no teu coração. Diz a Bíblia: guarda o que tens para aquele que lhe toca a tua coroa. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza o que Deus colocou dentro de você. Valoriza o que Deus colocou dentro do seu coração. Valoriza o que Deus colocou dentro da tua mente. Valoriza o que Deus colocou dentro da tua casa. De repente, lá na tua casa não temos louvor, mas tem música. Valoriza o louvor, porque Deus ainda está dentro da tua casa. Valoriza o louvor, porque Deus está dentro da tua casa. De repente, na tua boca não tem as palavras sadias, tem alguns palavrões que escapam. Valoriza as palavras sadias, porque Deus colocou um novo cântico na tua boca. Valoriza a sua fé, a sua vida espiritual, porque o que acontece é que o Espírito Santo na vida de uns, ele está fazendo a mala para ir embora, e na vida de outros, ele está fazendo a mala para chegar. Eu não sei em que momento o Espírito Santo está na sua vida, mas eu acredito que ele está fazendo uma mala para chegar. Estou chegando, eu estou chegando, eu quero encher a tua vida, eu estou chegando, eu quero encher a tua boca, eu estou chegando, eu quero encher você de experiência, eu quero encher a tua madrugada de sonhos proféticos, eu quero encher você de saúde, de vitória, eu quero encher você com uma inspiração dos céus, eu quero encher você com o Espírito Santo. Por que precisamos do Espírito Santo? A Bíblia diz no Salmo 18, e Davi descreve em forma de louvor, que ele viu o anjo de Deus intervindo numa batalha que ele estava travando. E no Velho Testamento é recheado de batalhas onde Deus envia o seu anjo. E no Salmo 91, Davi diz:
sobre a intervenção do anjo do Senhor. No Salmo 34 também fala: o anjo do Senhor está de volta. Os que temem, que buscam. Mas em uma ocasião, Davi, ele achava que Deus ia mandar um anjo no meio da batalha. Ele se preparou para a batalha, orou, colocou seu éfode, buscou, chegou lá e Deus mandou 3 homens. 3 reis. Um de 80 anos, outro de 70, outro 90. Esses reis chegaram para Davi e disse: Davi, acabamos de vencer uma batalha. Trouxemos aqui comida, cama, bebida. Depois, temos outra batalha. Nessa batalha, não vai ter anjo. É eu, você e os soldados. Nós vamos enfrentar o inimigo cara a cara. Mas antes dessa peleja, come, bebe, descansa, porque Deus vai renovar as tuas forças. Tem momentos que a nossa vida é tão agitada, é tão preocupada, é tão cheia de preocupações e ansiedade. Se você não parar, você adoece. Se você não parar, você morre de infarto. Se você não parar, você vive uma vida de agonia. Mas Deus está dando uma unção de reparação. Antes da nova peleja, Ele vai te dar descanso. Antes da nova peleja, Ele vai te dar comida. Antes da nova peleja, Ele vai renovar as suas forças. Então levante a tua mão, porque hoje Ele renova as tuas saúdes. Ele renova os teus pés. Ele renova as tuas mãos. Ele renova os teus braços. Ele renova a tua mente. Ele renova o teu coração. Ele renova as tuas vistas. Ele renova por dentro e por fora. Ele vai te dar descanso. Ele vai te dar um renovo. Ele vai te dar um novo ânimo. Ele vai te colocar de pé. Ele vai te colocar na batalha, mas descansado, renovado, fortalecido e pronto para ser mais do que vencedor. Então levanta a tua mão e adora este Deus. Por que Deus levou o povo para o caminho mais longo da noite? Sair do Egito e falar com Canaã, para que eles não tivessem vontade de voltar para trás. Pergunta para o crente que tem 30 anos que ele acredita que vai voltar para o alto. Que alto. Quer voltar para as drogas? Que droga, quer voltar para o pecado? Que pecado. Quanto mais você caminha na presença de Deus, menos você tem vontade de voltar para trás. Quanto mais você caminha na presença de Deus, mais vontade você tem de estar perto dele. Então, durante a sua glória, Deus, porque Deus, Ele tem prazer naqueles que estão disponíveis, naqueles que têm disponibilidade para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Quanto mais perto você está de Deus, menos você quer saber do pecado, do diabo, do mundo, da carne, dos prazeres. Quanto mais perto você está de Deus, você mais quer Deus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, a força de Deus. A força de Deus é a força. No grego, é do pronome kratos, que significa algo que se movimenta sem auxílio humano. A força de Deus
ela não depende de auxílio humano. A força de Deus é algo que vem do céu. E você enche um balão, o ar faz com que aquele balão levite e continue levitando e subindo. Até que ele encontre a ponte aguda, ele continua levitando no ar com a força do vento que está comprimido dentro dele. Assim é Deus. Enquanto você ora, enquanto você busca, tem uma força dentro de você. Enquanto você está na presença de Deus, tem uma força dentro de você. Enquanto você ora, enquanto você está na presença de Deus, tem o Espírito Santo dentro de você. Ele se move sobre a face das águas. Ele se move, ele se move. Quando vem a tristeza, o Espírito Santo diz: aqui já tem a força de Deus. Quando vem a angústia, o Espírito Santo diz: aqui não tem espaço para você. Aqui já tem a presença de Deus. Quando vem o diabo, o Espírito diz: aqui não tem espaço para você. Aqui já tem a presença de Deus. Eu não vem a tua mão, porque a força de Deus dentro de nós, ela nos suspende, ela nos levanta, ela nos mantém vivos, adorando, glorificando o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito está cada vez mais extinto. O Espírito de Deus está cada vez mais extinto na vida de muitos cristãos. E na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, Paulo diz: não estejais no Espírito. Não estejais no Espírito. Enquanto Ele está dentro de você, valorize. Enquanto Ele está dentro de você, valorize. Levante a sua mão, valorize a tua fé. Levante a tua mão, valorize Deus. Enquanto você valoriza a tua salvação, a tua igreja, o teu pastor, enquanto você valoriza o Espírito Santo, Ele continua te movendo, Ele continua se movendo, Ele continua te dando vida, Ele continua te sustentando, Ele continua te dando vitória. E você vai estar lá na frente e vai olhar para trás e vai dizer: como eu cheguei aqui? É que não foi você que chegou, é o Espírito que te fez chegar. É que não foi você que venceu, é que Deus venceu por você. É que não foi a tua força humana, mas foi a força divina. É que não foi o homem, mas foi o Deus dos homens. E quando foi muito a sua mão, e agora o Deus dos homens, que nós, os homens, mas Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos limitados, mas Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos pó de cinza, mas Ele é o Criador do universo. Nós somos tão pequenos que entramos em parafuso, mas Ele é o Deus que abre a nossa mente e nos dá vitória. E nos dá vitória. Nós somos tão limitados que uma depressão nos coloca para baixo, uma ansiedade em crise nos coloca para baixo. Somos tão limitados que uma enfermidade, uma febre nos coloca na cama. Mas Deus é tão poderoso que Ele nos consegue nos manter de pé, Ele nos consegue manter vivo, Ele nos consegue manter animado, motivado, disponível para adorar a Ele na sua presença. Para encerrar as minhas palavras, os heróis da fé, os heróis da fé, eles tinham fraquezas, tiveram fraquezas, os heróis da fé foram feridos, machucados, ao longo da trajetória, todos foram machucados por palavras, machucados por pessoas, sofreram
falsidades, sofreram grandes embates, mas Deus deu vitória. Hebreus 11:34. Hebreus 11:34. Ora, apagaram a força do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em firma os exércitos estranhos. Eles enfrentaram a força do fogo. Fogo fala de adversidades, momentos de grandes tribulações. Escaparam do fim da espada, livramentos de morte que Deus nos dá. Muitos deles teus olhos não veem, mas Deus te livrou da morte, da fraqueza, tira a força. Eles foram também colocados em momentos de fraqueza. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Mas o Espírito Santo, na hora da fraqueza do Senhor, você vai chegar, você vai conseguir, você vai chegar, você vai conseguir, você vai chegar, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conseguir. Levanta a sua mão, porque no momento da fraqueza humana vem a intervenção divina. No momento da fraqueza humana, quando você tem o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas, que você tem o Espírito que se move dentro de você, na fraqueza humana vem a intervenção divina, vem a força de Deus da fraqueza, tirar força e na batalha se esforçar. No meio da fraqueza, vamos achar que a eternidade é maior, o problema é maior, a luta é maior, o diabo é maior. O Espírito Santo diz: o maior é Deus, o maior é Deus, o maior é Deus, o maior é Deus. Oramos os céus maior é Deus. Os heróis da fé começaram, mas terminaram salvos, libertos, curados na presença de Deus. Não basta começar, precisamos terminar. E não basta terminar, ser sempre prontos. Precisamos começar e terminar vitoriosos na presença de Deus, salvos, libertos, amados, no respeito de Jesus. Você pode adorar agora. E se
Comece a falar com Deus. Você teve muito para falar com Deus. Ele está ouvindo o seu suspiro. Ele é o único respirar. Ele está te visitando nessa noite. Ele está visitando nessa noite. Ele está visitando a tua casa. Ele está visitando o seu interior. Ele está visitando você no alto da cabeça, dentro do seu chão. O Espírito do Senhor se move sobre as águas. O Espírito do Senhor se move sobre a igreja. O Espírito do Senhor se move sobre a sua saúde, o seu interior, a sua fé. Precisa do Espírito dentro de você. Você precisa do Espírito Santo. Você está nos braços do Pai. E nos braços dele ele te dá força. Ele te dá alegria. Ele te dá esperança. Ele te dá fortaleza. É da fraqueza que ele te dá força. Fraqueza que ele te dá força, é da fraqueza que ele te dá ânimo, é da fraqueza que ele te dá coragem, é da fraqueza que ele cicatriza as suas feridas, é da fraqueza que ele te dá força.
Esse Espírito Santo, a palavra se queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos faça companhia durante toda esta semana, né? Que o Espírito Santo nos faça companhia. Lembrando os irmãos que sábado que vem nós temos a nossa Santa Ceia, verdade? E você não pode faltar, né? Mesmo que você está um pouquinho friozinho, mas não deixa de vir à igreja. Antigamente a gente pagava para sentir frio, pagava para ir para o Jordão, pagava para ir lá para o sul. Não precisa pagar nada, porque depois a gente está frio. Tá? Tranquilo, não precisa pagar nada para sentir frio. Aqui está frio. Tá? Mesmo vem para a casa de Deus. Não esquece a nossa programação esta semana. Terça-feira, escola bíblica. Quinta-feira, nosso culto. Tenho sentido falar com alguns irmãos, porém, os nossos cultos de quinta estão muito gostosos. Quinta-feira agora, tivemos um culto maravilhoso. Perde quem não vem. Tá? Sexta-feira, estamos esperando para os ensaios, né? Estamos esperando para os ensaios. 7 horas do grupo de varões, 7h30 do grupo livre das irmãs e, em paralelo com os irmãos, os adolescentes com a Rebeca lá. Bom? Então, sexta-feira nos ensaios. Sábado é a nossa Santa Ceia. Tá? Tudo livre nosso estudo com a família. Combinado? Agora nós vamos ofertar a Deus antes de nós terminarmos o nosso estudo. Tá? Eu vou fazer uma leitura da Bíblia.